Agora já está. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos uma vez mais a um webinar que tem o patrocínio da Golden Project Consulting. Desta vez, e repetindo com a velha máxima que a equipa que ganha não se mexe, o Orçamento de Estado para 2025 será da responsabilidade e todo o palco do Dr. Miguel Primaz, e que nos honra com a sua partilha de sabedoria e que, portanto, nos vai permitir conhecer melhor aquilo que é este documento, que todos sabemos já está nas nossas posses há muitas semanas, não é? Isto é sempre publicado no último dia do ano para entrar uns minutos depois e, portanto, obriga aos profissionais desta área a estarem preparados e, uma vez mais, é isso que acontece connosco e também com o Dr. Miguel Primaz. Portanto, aproveito desde já para agradecer a disponibilidade do Dr. Miguel Primaz. E a pedir, entretanto, e à nossa regi que pudesse desligar os micros dos restantes participantes e indicar-vos só, relembrarmos que era importante retirarem o som dos vossos micros, que pudessem participar e que todos nós pudéssemos participar àquilo que vai ser este webinar, sabendo que ao fim será possível colocarmos de viva voz as perguntas, ou se entretanto, à medida que foi feita a apresentação pelo Dr. Miguel Primaz, entenderem colocar no chat as mesmas perguntas ou dúvidas ou comentários, podem fazê-lo, porque no fim, no tempo destinado às perguntas e questões e dúvidas, faremos exatamente essa partilha. A Golden Project Consulting é uma empresa que está no mercado há mais de 17 anos, que essencialmente faz dos seus serviços ao nível da contabilidade, recursos humanos, e que, no fundo, faz aquilo que é obrigatório fazer num tipo de empresa, que é as obrigações fiscais e declarativas, mas muito para além disso, também é uma equipa, é uma empresa que faz a ajuda e assessora a gestão dos vários clientes que nos pedem ajuda. Tem aí convosco a constituição da respectiva equipa e, para além disso, também relembrar que esta apresentação, bem como o decorrer deste webinar, será depois disponibilizado aos participantes e a todos aqueles que se inscreveram. Como não queria estar a gastar muito do vosso tempo e da vossa paciência, passo a apresentar de imediato o Dr. Miguel Primaz, que, para além de amigo, faz o favor de estar connosco. É advogado há mais de 20 anos, foi o fundador da atual empresa Primaz Advogados, com escritórios em Matosinhos, e direcionado essencialmente para a prática do direito fiscal. Se quiserem de outra forma, é um fiscalista quer ao nível internacional, quer ao nível nacional. Teve várias passagens por outros escritórios nacionais, como a Teles da Abreu e também da Sociedade Rebelo de Sousa, e ao nível da Garrides, para que também, provavelmente, uma das empresas que mais se destacou no mercado nacional, apesar de ser uma empresa internacional. Licenciada em Direito pela Universidade de Lusíadas, nem no seu regime pré-Bolonha, ou seja, ainda teve que estudar 5 anos para fazer a sua licenciatura. Pós-graduado em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestrado em Direito Público, e, por outro lado, frequentou várias pós-graduações e também ajudou com a sua experiência na fiscalidade, na qualidade de docente no SCAP, uma velha casa, onde muito me honra ter sido também um dos seus alunos. Membro da Associação Fiscal Portuguesa, várias conferências e vários artigos partilhados. Meu caro amigo Miguel Primaz, o palco é teu, por favor, partilha connosco a tua sabedoria. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é com um enorme prazer que aqui estou. Quero agradecer as palavras simpáticas do Dr. Ângelo, meu querido amigo, e agradecer o convite e à Golden Consulting. É um enorme prazer estar aqui de volta para comentar um pouco aquilo que são as alterações suscitadas pela Lei do Orçamento de Estado para 2025. É sempre, digamos, uma lei. A Lei do Orçamento de Estado é uma lei que é muito utilizada para efeitos de alterações fiscais e, mais uma vez, não foge à regra,
apesar de alguma estabilidade em algumas matérias, traz sempre algumas novidades e convém, no início do ano em que estamos, convém, no fundo, analisar-se as mesmas. Ora bem, então, indo de imediato para a análise fiscal do Orçamento de Estado, tentando aqui passar para o primeiro slide, no fundo aqui aspectos mais gerais, mais macro, portanto é uma lei, como o Dr. Ângelo disse muito bem, que foi publicada no último dia do ano, em sede do Diário da República, e entrou em vigor no dia imediatamente a seguir a esse, no dia 1 de dezembro. Naturalmente, nós já antecipávamos muitas das alterações que iriam ser colocadas em prática, porque a proposta do Orçamento de Estado já data do mês de outubro, mas depois há sempre a discussão parlamentar e nós nunca sabemos onde é que vão aterrar as medidas, se aquelas que foram anunciadas inicialmente vão ser aquelas que vão estar presentes na lei do Orçamento de Estado ou outras, e portanto há aqui sempre alguma indefinição, alguma incerteza, que só depois, a quando da publicação da lei, temos a certeza absoluta o que é que ficou e o que é que vai vigorar então dali em diante. Ora bem, então essa lei foi publicada, como eu referi, no final do ano, apresenta-se com o objetivo de redução da carga fiscal e, portanto, com o objetivo de tornar a economia portuguesa mais competitiva e também permitir que as famílias, principalmente os mais jovens, tenham um rendimento líquido de impostos superior àquele que tem sido lhes dado a ter nos últimos anos. E, portanto, esta, digamos, é a matriz fundamental subjacente aos aspectos fiscais da Lei do Orçamento de Estado. Estima-se que, mesmo assim, estima-se que a receita fiscal cresça, a cerca de mais de 2.277 milhões de euros, portanto, é a estimativa, face àquilo que era a estimativa de 2024, os números ainda não estão fechados de 2024, mas há uma estimativa também de crescimento da receita, fruto também daquilo que se antecipa como sendo o aquecimento da própria economia. E, portanto, mesmo com as preocupações de não sobrecarregar ainda mais, nomeadamente a tributação das pessoas singulares, estima-se que haja um crescimento da receita fiscal. O mesmo, passando aqui, portanto, já em detalhe, o IRS traduz, de certa forma, está em contraciclo, portanto, prevê-se uma diminuição da receita do IRS de cerca de 5,8%, matérias aqui que têm a ver, nomeadamente, com o IRS jovem. E vamos já ver um pouco mais em detalhe mais adiante. Mas esta diminuição daquilo que é a receita estimada de IRS não abala aquilo que é, digamos, a expectativa de crescimento da receita fiscal. Portanto, nos outros impostos, espera-se que haja um crescimento da receita e isso também ocorre ao nível, por exemplo, já do IRC, prevê-se um crescimento da economia e, portanto, há aqui uma expectativa de um crescimento de 6,1% da receita em sede de IRC, e o mesmo ocorrerá também nos outros impostos. Eu aqui refiro também outros impostos diretos, de acordo com a classificação orçamental, também são contribuições extraordinárias, também se prevê um aumentar das mesmas. O IVA, à semelhança do IRC, também o crescimento da receita do IVA é esperado em face do aumento do consumo privado e do próprio índice dos preços consumidores, da inflação, e, portanto, prevê-se também um aumentar da receita em termos de IVA. O mesmo ocorrerá nos demais impostos. Impostos sobre veículos, prevê-se um crescimento da receita em 468 milhões. A respeito do imposto de selo, a mesma situação, um crescimento em 110 milhões de euros face àquilo que era a estimativa para 2024. O IUC também mantém-se na mesma senda. Portanto, como podem verificar, aquilo que o relatório do Orçamento de Estado prevê é efetivamente um crescimento de toda a receita fiscal, com exceção apenas e só do IRS, mas essa diminuição do IRS não chega para abalar o crescimento do agregado e, portanto, a receita fiscal prevê-se para 2025 cresce em face daquilo que era a receita fiscal estimada para 2024.
Pronto, isto é um quadro síntese que tem por base, portanto, o relatório do Orçamento de Estado para 2025 e os valores estão aí e que sintetizam a variação estimada em face da receita estimada de 24 versus a receita estimada de 25 e como poderão verificar, a única exceção é o IRS, como eu disse, principalmente por causa da questão do IRS jovem, não só, também por causa das alterações à dedução específica, mas principalmente por causa do IRS jovem. Mas todos os outros impostos cresce a receita, pelo menos é a estimativa, assim se prevê. No total, o crescimento é de 3,7%, aquilo que é o crescimento da receita fiscal do Estado português para 2025. Um quadro final, nesta parte mais macro, para comentar aqui o crescimento, a evolução da carga fiscal em Portugal até 2023. Está disponível no Instituto Nacional de Estatística esta informação e, como poderão verificar, em 23 já há uma redução da carga fiscal e que, em face daquilo que está, no fundo, previsto para 25 e aquilo que também foi em 24, pensa-se que há um reforço desta diminuição da carga fiscal em Portugal, porquanto é mais ou menos consensual que se chegou a uma certa fadiga tributária e há que agora começar a dar sinais em sentido contrário de tentar afrouxar este nível de carga fiscal. Posto isto, indo então mais ao detalhe, o detalhe assenta então nos vários impostos que temos aqui em cima da mesa e, portanto, começando por aquele que nos toca a todos, o IRS. E o IRS temos as seguintes alterações principais. Logo de imediato, a questão das taxas gerais progressivas. O IRS é um imposto progressivo, como todos sabem, e essas taxas gerais foram objeto de alteração para 25 ao nível dos escalões. Portanto, não é propriamente a questão da taxa, é os próprios escalões que foram alterados. E, portanto, os limites foram atualizados em 4,6%, portanto, acima da taxa de inflação prevista, e esta é a tabela que está a vigorar desde o 1 de janeiro de 25 para os rendimentos sujeitos a taxa progressiva. E, portanto, vai desde os 13% até uma taxa máxima, que é o 9º escalão, de 48%. Acima disto, ainda existe no IRS, desde há alguns anos, uma taxa adicional de solidariedade, que se aplica com 2 escalões, 2,5% e 5%, e, portanto, no total dos totais, uma pessoa em Portugal, singular, pode ter, ao nível do IRS, uma tributação, claro que isto é progressivo e é por escalões, mas a taxa máxima, o top, 53%, poderá vir a ser, no fundo, a taxa para as pessoas que atinjam o escalão máximo. Pronto, esta é a tabela das taxas progressivas e, portanto, este é o enquadramento aplicável a partir deste ano. São estes os escalões ao aumentar, diminui. E, portanto, como aumentar em cima da taxa de inflação, acaba por diminuir aqui a carga fiscal associada. Isto é um quadro que eu fiz de síntese da evolução dos últimos 4 anos, digamos assim, os últimos 13 e o atual 25, para se ter uma perspectiva dos últimos anos, portanto, essa mesma evolução das taxas progressivas e desde que temos novos escalões. E como podem ver, nos últimos anos temos vindo aqui a ter uma redução das taxas progressivas, nomeadamente ao nível dos escalões mais altos. Como podem ver, os 3 escalões mais acima, o 7º, 8º e o 9º, nos últimos anos não foram objeto de qualquer alteração, mas os outros não. O próprio 6º sofreu agora uma alteração. Isto, quando eu refiro aqui, isto é no início de cada ano, apesar de estar em 24, no 6º escalão 37, depois ao longo do ano foi alterado e, portanto, aquilo que aparece de 35,5 já a meio de 24 foi alterado e, portanto, é algo que já vem de trás. É daí eu ter dito no início que não há uma alteração das taxas para 25, há uma alteração dos valores dos escalões, mas estas são as taxas a 1 de janeiro de cada um destes anos. E, portanto, realmente houve aqui uma alteração entre 1 de janeiro de 24 e 1 de janeiro de 25. Há ali uma redução fruto das alterações que decorreram durante o decurso de 24. Bom,
E há mais abaixo, nos escalões iniciais, realmente há aqui uma redução substancial. Veja-se, por exemplo, o segundo escalão, que ainda em 22 tínhamos uma taxa de tributação de 23% e passámos a ter agora uma taxa de 16,5%. Portanto, é uma taxa substancialmente mais baixa do que era a taxa que estava em vigor ainda há poucos anos. Portanto, isto é só um slide para se ver a evolução nos últimos anos da tributação do IRS. Outras alterações sortidas pela Lei do Orçamento de Estado para 2025. Ora bem, temos o valor de referência do mínimo de existência. Portanto, o mínimo de existência é o limite a partir do qual, se alguém sofrer tributação, não pode ficar com um rendimento disponível pós-impacto fiscal, pós-IRS, abaixo deste montante, porque se o ficar, não paga imposto. E, portanto, esse limite é atualizado para 12.180 euros. Portanto, isto acompanha, digamos, o aumento do salário mínimo nacional, portanto, da retribuição mínima mensal garantida, em mais 50 euros. Portanto, desde o dia 1 de janeiro, a retribuição mínima mensal garantida passou a ser 870 euros. E, portanto, como este indicador está indexado também este referencial, o indicador do mínimo de existência, ele passou a ser 12.180 euros e, portanto, ninguém pode ficar, depois de sofrer impacto em IRS, com o rendimento, digamos, disponível abaixo deste montante, porque se ficar, não sofre tributação. É o mínimo de existência. Depois, também ao nível da dedução específica, há uma alteração prevista. É uma alteração da dedução específica que já em 2024 também já tinha tido ali uma pequena alteração. Como sabem, este valor teve durante anos a fio sem ser alterado, os famosos 4.104 euros. Foi alterado já o ano passado e agora é alterado porque está indexado à IAS, e a IAS também é objeto de atualização, e, portanto, a dedução específica para 2025, aquilo que vocês utilizam como referencial para a categoria A e para a categoria H, para efeitos de determinação do rendimento líquido em cada uma das respectivas categorias, então passa a ser de 4.462,15. Depois temos também alterações ao nível do subsídio de refeição. O subsídio de refeição, como sabem, até determinado limite está excluído de tributação em sede de IRS. Esse limite diverge consoante a natureza do subsídio. O subsídio é numerário, são os 6 euros. Se o subsídio é em espécie, é um limite acima destes 6 euros, que era um limite de 60%, portanto, multiplicado por 1,6 para dar o valor, e que antigamente era os 9,60. Ora bem, a Lei do Orçamento de Estado para 25 altera, amplia o valor excluído de tributação do subsídio pago através de vale-refeição para 70%, tudo que só é tributado aquilo que chega em 70% o limite, e não 60% como estava até ao final do ano passado, e por esse motivo passamos a ter aqui um limite excluído de 60 cêntimos a mais por dia, passando de 9,60 para 10,20. Este é o valor excluído de tributação, subsídio de refeição por vale-refeição, numa base diária. Ora bem, este quadro é um quadro para se ter uma ideia da evolução histórica do subsídio de refeição nos últimos 20 anos em Portugal. Como podem ver, por exemplo, ao nível da parte do subsídio de refeição pago em dinheiro, a evolução praticamente não tem existido. Portanto, desde há mais ou menos 20 anos, estamos com praticamente os mesmos valores que tínhamos nessa altura, 5,24 € em 2002, agora estamos com 6 euros. Portanto, nestes anos, em mais de 20 anos, o subsídio de refeição, excluído de tributação, quando pago em numerário, em dinheiro, aumentou pouco mais de 75 cêntimos. Portanto, isto é espantoso, e deveria-nos todos fazer refletir do que tem sido o acompanhamento, ou falta de acompanhamento do IRS relativamente à vida atual. A coluna mais à direita é esta evolução
quando o pagamento é através de vales de refeição, aqui já tem havido um aumentar e praticamente caminha-se para tal, quase digo ainda um dobrar, mas caminha-se para tal, portanto, a evolução tem sido uma evolução que acaba por claramente haver aqui uma opção de privilegiar o pagamento de subsídios de refeição através de vales de refeição. É uma opção, há quem coloque em causa isto, mas de facto devia-nos fazer pensar esta evolução ao longo dos anos, praticamente inexistente, do subsídio de refeição, porque aquilo que nós gastávamos para almoçar há 20 anos atrás, não é com certeza aquilo que pagamos agora para almoçar, e portanto isto devia ser objeto de uma atualização, mas uma atualização como deve ser e não meramente cosmética. IRS, tributações autónomas, que também existem, como sabem, a nível do IRS, foi alterado aqui o valor da aquisição das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas para efeitos de taxa, passando a ser o referencial 30 mil euros, antes eram 20 mil euros. As taxas mantêm-se iguais, mas o custo de aquisição passa a ser baseado nos 30 mil e, portanto, até 30 mil, 10%, acima de 30 mil, os 20%. Antigamente eram os 20 mil e, portanto, acaba por haver aqui uma diminuição da tributação autónoma, porque o escalão passa a ser escalões com uma maior, o primeiro escalão passa a ser um escalão com uma maior amplitude e, portanto, cobrirá mais situações, permitindo uma tributação mais baixa da tributação autónoma, aplicável, portanto, a sujeitos passivos que tenham contabilidade organizada. Depois, também, ao nível da tributação autónoma, uma pequena alteração, os encargos com espetáculos oferecidos e que configuravam até ao final do ano passado como despesas de representação, sujeitas sempre a uma tributação autónoma de 10% ao nível do IRS, deixam de configurar como tais. Portanto, os encargos suportados com os espetáculos oferecidos deixam de estar sujeitos à tributação autónoma e, portanto, um bilhete oferecido por um empresário em nome individual para um espetáculo no Coliseu do Porto, para um cliente, um fornecedor, deixa de estar sujeito à tributação autónoma à taxa que estava de 10% e passa a não estar a nenhuma taxa, porque deixa de preencher a norma aqui em causa. Ao nível da retenção na fonte, uma medida que eu congratulo-me, porque é uma medida que alinha o IVA com a retenção na fonte para os rendimentos de atividades profissionais. Até ao final do ano passado, o IVA, como sabem, a taxa standard é os 23%, mas a retenção na fonte aplicável aos prestadores de serviços era 25%. Uma taxa de retenção na fonte aplicável aos trabalhadores individuais, prestadores de serviços, e, portanto, às vezes o que é que acontecia? Uma pessoa faturava um valor indicava ao cliente um determinado valor bruto, e depois no líquido vinha outro por causa deste desfazamento. Basicamente, alguém que fatura um serviço, um arquiteto fatura um serviço de 1.000 euros, com o IVA mais 23%, menos a retenção na fonte, 25%, aquilo aterrava num valor a ser transferido de 980 euros e não os 1.000 que tinham sido transmitidos ao cliente, o que suscitava às vezes dúvidas qual era o valor correto. E, portanto, este alinhamento da taxa de retenção na fonte para a taxa de IVA permite que esses 1.000 faturados pelo arquiteto passem a ser os 1.000 líquidos que lhes devem ser transferidos e ele naturalmente depois terá que entregar o IVA ao Estado dentro das regras que lhe forem aplicáveis e o cliente, se teve que fazer uma retenção na fonte, a empresa ou alguém com contabilidade organizada, entregará o IVA respectivo, mas o valor, digamos, bruto, ali acaba por, com a questão do IVA, acaba por, em termos de valor líquido recebido, acaba por ser igual e, portanto, eu acho que isto acaba por tirar aqui algumas situações de incompreensão, às vezes, dos valores. Portanto, eu acho que é uma medida positiva e portanto, realço a mesma aqui na apresentação. Depois, ao nível das retenções na fonte, há aqui duas alterações ao nível do IRS, que é a questão da dispensa
de retenção na fonte aplicável aos não residentes relativamente aos rendimentos do trabalho, e como sabem, os rendimentos de trabalho obtidos por não residentes em Portugal estão sujeitos a uma taxa liberatória de 25%, nos termos do artigo 71, número 4 do Código de IRS. E, portanto, o que é que acontece é que, relativamente aos rendimentos de trabalho suplementar, antes estavam, digamos, dispensados de retenção na fonte até às primeiras 50 horas, e a lei do Orçamento de Estado para 25 alarga até às 100 horas, e, portanto, até às 100 horas de trabalho suplementar, existe uma dispensa de retenção na fonte aplicável aos rendimentos de trabalho obtidos por não residentes em território. Outra alteração a nível das retenções na fonte tem a ver também com o trabalho suplementar, mas agora ao invés por parte dos residentes fiscais, porquanto passa a ser sujeito apenas a 50% da taxa de retenção na fonte aplicável desde a primeira hora do trabalho suplementar. Ou seja, antes, só a partir da 101ª hora é que a taxa de retenção aplicável seria metade da taxa normal, e agora não, é logo a partir da primeira hora que deve ser aplicada a taxa de retenção, metade da taxa de retenção que seria aplicada. Portanto, também acaba por gerar aqui um incentivo também ao trabalho suplementar, permitindo que qualquer colaborador que assim o faça, o realize, acabe por ter maior liquidez no rendimento. Isto ao nível da retenção na fonte. Depois, ao nível do pagamento por conta, dos pagamentos por conta, também uma alteração no sentido de redução do valor dos pagamentos por conta devidos pelos profissionais independentes, pelos titulares de rendimentos da categoria B. Esses passam então, a forma de cálculo é alterada no sentido de reduzir-se de 76,5% para 65% do valor da fórmula, uma fórmula que existe para efeitos de cálculo do pagamento por conta, e, portanto, acaba por haver uma redução do valor do pagamento por conta de cada um dos 3 pagamentos por conta que são devidos por estes sujeitos passivos, permitindo-lhes ter, naturalmente, maior liquidez ao longo do ano. A alteração principal ao nível do IRS, todos nós já ouvimos falar, portanto, o IRS jovem, como é assim conhecido, portanto, estamos a falar de um regime de isenção total e parcial, consoante também o ano, relativamente aos rendimentos da categoria A, portanto, trabalho dependente, e categoria B, trabalho independente, ou melhor dizendo, rendimentos empresariais e profissionais. Ora bem, portanto, esta medida é uma medida que visa claramente que fixemos os jovens em Portugal, permitindo-lhes ter, portanto, um enquadramento fiscal muito mais favorável, no sentido de terem um rendimento líquido, uma remuneração líquida, que permita também ajudá-los a custear os encargos da vida, né? e que efetivamente têm vindo a crescer nos últimos anos, para todos nós, e também é apresentado com propósito ser uma medida de atração e incentivo ao regresso daqueles que saíram de Portugal. Vamos a ver. A medida, efetivamente, parece-me a mim que as alterações que foram surtidas são alterações positivas no sentido de torná-la mais universal, de torná-la mais simples de aplicação. Naturalmente, depois na prática haverá sempre, por mais clareza que haja na lei, há sempre dúvidas. De qualquer modo, passa a ser aplicável, portanto, a todos que tenham até 35 anos, portanto, independentemente do grau de escolaridade. Portanto, isto é aplicável de forma universal. Qualquer jovem até aos 35 anos pode beneficiar deste regime do IRS jovem. Depois também, no fundo, acaba por já ser eliminada a condição da necessidade de estar a prosseguir um ciclo de estudos, porquanto chegou-se à conclusão que também podia ser discriminatório para jovens que não tivessem a estudar, independentemente de qual fosse o motivo para o qual não estivessem a estudar, se calhar alguns porque não tinham possibilidade de o fazer, e, portanto, também seria discriminatório para esses, e, portanto, a medida é uma medida de aplicação universal, simplificada, e, portanto, qualquer jovem que, independentemente da conclusão de estudos que tenha, ou que estudos tenha, poderá beneficiar do regime do IRS jovem. Depois, também se alarga o regime do IRS jovem para 10 anos, anteriormente 5 anos, portanto,
É um regime que se aplica, portanto, durante 10 anos, sendo o primeiro ano o ano em que seja exercida a opção pelo benefício. Naturalmente, isto é um benefício que não é aplicado automaticamente, por opção, tem que se manifestar essa opção na declaração de IRS. E depois, nos 9 anos subsequentes, em que sejam obtidos rendimentos e que realmente também seja exercida a mesma opção. Portanto, a opção tem que ser exercida anualmente e ela aplicar-se-á, portanto, durante esses 10 anos, que serão seguidos, salvo se em algum desses anos, alguns desses anos, não houver obtenção de rendimentos da categoria A e B, caso em que o regime, digamos que suspende os seus efeitos durante esses anos que não se obteve qualquer rendimento da categoria A e B, e depois, voltando o jovem a ter novamente rendimentos dessas categorias, então retoma a aplicação do benefício até prefazer os 10 anos e sempre até o limite dos 35 anos. Perdão. Portanto, além disso, é criado um regime transitório para aqueles que já estão, digamos, no mercado de trabalho e que já estão a trabalhar, e, portanto, mas que preenchem as regras dos 35 anos e que não têm mais digamos, 10 anos de obtenção de rendimentos. Portanto, esses que já estão no mercado e que reúnem essas condições, então podem entrar no regime e entram no regime, considerando aquilo que já foi os anos de trabalho que tiveram, e, portanto, mas mesmo assim podem entrar no regime e beneficiam dali para a frente até ao 10º ano ou até aos 35 anos, que é sempre depois também o limite. Além disso, portanto, como eu referi, é uma opção inscrita na declaração na modelo 3, na declaração de IRS, deve ser declarada essa opção por este regime especial anualmente. Prevê-se a exclusão do regime para aqueles que tenham beneficiado ou estejam a beneficiar do Estatuto de Residentes Não Habituais, aqueles que beneficiaram do incentivo fiscal à investigação científica, aqueles que tenham optado pelo regime do programa Regressar, do programa fiscal Regressar, que é o regime fiscal aplicável a ex-residentes, ou aqueles que tenham dívidas fiscais, portanto, não tenham a situação tributária, portanto, regularizada. Qualquer um destes sujeitos passivos que caiam nestas situações são excluídos do benefício do IRS jovem. Em termos de, digamos, poupança, isenção, o que é que está então previsto para o regime? Como eu referi, o regime durará durante 10 anos, para aqueles que, digamos que os 10 anos ainda se consigam encaixar até aos 35 anos, inclusive. E então, digamos que o regime é um regime que começa numa isenção total e que depois caminha para uma parcial, que vai diminuindo à medida que os anos vão avançando, mas que, mesmo assim, é uma isenção bastante, digamos, atrativa, e começa 100% no primeiro ano, e depois 75% nos 3 anos seguintes, 50% nos 3 anos seguintes a esse, e, por fim, no 8º, 9º e 10º ano, 25% de isenção. O limite máximo isento, rendimento isento, são 55 vezes o IAS, o que consubstancia limites de 28.737,50. Portanto, até este montante existe uma isenção que poderá ser total ou parcial, consoante o ano em que o sujeito passivo se enquadra. E antigamente, como estava só aplicável até ao 5º ano, vejam a diferença, antigamente a redução era só até 5 anos e agora vai até 10 anos, e portanto é realmente um alargamento do regime em face daquilo que estava em vigor, bastante acentuado. Depois, o IAS aumentou, efetivamente, eu já tinha dito há pouco, na parte da dedução específica para 522,50, e isto tem relevância para efeitos de cálculo do limite que está isento no regime do IRS jovem, portanto, os tais 28.737,50 têm a ver com o IAS e as 55 vezes de aplicação do IAS, e antes, para se ter uma ideia comparativa, o regime fixava no primeiro ano o teto máximo em 40 vezes o IAS, no segundo 30 vezes o IAS, no terceiro e quarto 20 vezes o IAS e no quinto 10 vezes o IAS.
portanto, há aqui também um alargamento da parte, não só do alargamento dos beneficiários, do número de anos, mas também da parte que está isenta de tributação. Depois, em termos práticos, retirou-se a necessidade de comprovação do ciclo de estudos, como eu referi, deixa de haver essa condição legal para que a pessoa possa aceder ao regime e, portanto, substitui-se pela necessidade de informar a entidade patronal, as entidades devedoras dos rendimentos, entidade patronal categoria A, mas se for categoria B, o conceito é distinto, a entidade adquirente dos serviços, de que está dentro do regime e, portanto, que beneficia deste regime e qual é o ano em que está dentro daquela possibilidade de ir até aos 10 anos. E, portanto, nessa altura, o que acontece é que a retenção na fonte deve ser aplicada, a taxa de retenção na fonte deve ser aplicada à totalidade dos rendimentos, a taxa de retenção prevista para a totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, aplica-se à parte que não esteja isenta. O que é que isto significa? Significa, no fundo, que há uma isenção com progressividade. Os isentos, aqueles que estão dentro do regime do IRS jovem, são somados aos outros, digamos assim, para se determinar a taxa aplicável a estes outros, apenas e só a estes outros. É uma isenção chamada, tecnicamente, como uma isenção com progressividade. Mas eles próprios não sofrem retenção na fonte. Bom, posto isto, e feito esta análise das alterações sortidas no IRS, avançamos então para os outros tributos. As alterações aqui já são menores, começando pelo IRC. IRC, há uma redução da taxa normal de IRC em 1 ponto percentual e, portanto, é aplicada a taxa de 20% e reduzimos, portanto, de 21 para 20. Esta é a evolução desde a data de início de vigência do Código de IRC, portanto, a 1 de janeiro de 89. Como podem ver, nos últimos mais de quase, no fundo, mais de 35 anos, a taxa de IRC tem vindo a reduzir substancialmente ao longo dos anos. O IRS, ao contrário. Portanto, o IRS, digamos, quando começaram os dois códigos, como sabem, entraram em vigor na mesma altura e as taxas eram mais ou menos idênticas e o que acontece precisamente o movimento contrário. O IRS, principalmente nos últimos anos, as taxas subiram bastante, incrementaram-se bastante. O IRC, ao contrário, tem vindo a reduzir e agora, em 2025, tem uma nova redução para a taxa normal de 20%. Além disso, o IRC acaba por, para as PMEs e para as Small Mid Cap, ter uma taxa nos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, que era 17%, e essa também é reduzida em conformidade e, portanto, passa a ser 16% nos primeiros 50 mil euros. Alterações com impacto em sede de IRC. Primeiro, seguros de saúde ou doença, quando preencham as condições para serem consideradas realizações de utilidade social, elas passam a ser consideradas gasto majorado em 20% e, portanto, estamos a falar de 120% do custo com os seguros de saúde ou doença são gastos fiscalmente dedutíveis para a determinação do lucro tributável e, portanto, é uma medida no sentido de utilização mais deste tipo de seguros e de benefícios a favor dos colaboradores. Depois, ao nível das tributações autónomas, a mesma situação que eu referi há pouco no IRS, os espetáculos deixam de ser consideradas despesas como despesas de representação e também há alterações ao nível dos escalões, e eu passo para o quadro seguinte porque tem aqui a análise comparativa do escalão da tributação autónoma, são aumentados, portanto, os escalões em mais 10 mil euros e também a própria taxa também é objeto de uma pequena alteração de 0,5%. Portanto, como podem ver, os custos de aquisição das viaturas aumenta em cada um dos escalões e no sentido de apanhar mais situações e, portanto, reduzindo com este enquadramento, reduzindo a tributação autónoma aplicável.
E também a taxa é reduzida, primeiro escalão 8%, 25% e 32%, antes 8,5%, 25,5%, 32,5%, e os custos de aquisição também sobem, portanto, acaba pelas duas variáveis, acaba por haver, em termos práticos, uma redução da tributação autónoma aplicável às viaturas. Perdão. Depois, indo ao nível da tributação autónoma, dar nota também do seguinte. Como sabem, há uma majoração da tributação autónoma, das taxas de tributação autónoma IRC, em caso de haver prejuízo fiscal. Ora, essa norma não é aplicável em 2025 quando uma de duas situações. Portanto, ou quando o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos 3 períodos de tributação anteriores, portanto, 24, 23, 22, só houve lucro num deles, basta um deles, e as obrigações declarativas, portanto, a modelo 22 e IES, dos 2 períodos anteriores, 23 e 24, tenham sido cumpridas dentro do prazo legal, então, se estas duas condições estiverem preenchidas, a majoração da tributação autónoma por haver prejuízo fiscal em 25 não é aplicável. Esta é uma das hipóteses. A segunda hipótese é quando o ano de 25 é o ano do início da atividade ou é um dos 2 períodos seguintes àquele em que se iniciou a atividade. Portanto, a atividade pode ser iniciada em 23, o 25 é o segundo ano, ou pode ser iniciado em 24 e, portanto, o 25 é o primeiro ano seguinte àquele em que se iniciou a atividade. Em qualquer um desses 2 cenários, não haverá agravamento da tributação autónoma por haver prejuízo fiscal em 25. Património. Património, as alterações são bastante residuais. Dar nota apenas, portanto, de uma atualização dos escalões aplicáveis às transmissões de prédios urbanos ou de frações de prédios urbanos destinados à habitação. E, portanto, em virtude destas alterações, o imposto passa a incidir sobre realidades, digamos, mais valores superiores. São, no fundo, atualizações também com base naquilo que é a estimativa da taxa de inflação. E depois também, aí sim, se calhar uma medida mais interessante, um incentivo que existe ao emparcelamento dos prédios rústicos, na qual, portanto, todas as operações de emparcelamento de prédios rústicos contíguos ou confinantes num mesmo proprietário, tudo o que seja necessário para essas execuções estão isentas de IMT e de imposto de selo previsto na Lei do Orçamento de Estado. Portanto, é uma medida autónoma, não está inserida no Código de IMT, está na Lei do Orçamento de Estado, portanto, uma isenção específica para as operações de emparcelamento. Imposto de selo, também as alterações são poucas e que se mantêm naquilo que tem sido nos últimos anos e que tem a ver com isenções de imposto de selo para situações relacionadas com medidas que houve relacionadas com o financiamento na altura do Covid e, portanto, a possibilidade de haver renegociação dos contratos, financiamento bancário e para a habitação própria e permanente e, portanto, a lei renova, digamos, estas isenções, portanto, quer a fixação das prestações, quer as alterações dos planos, ou as prorrogações dos planos, ou as alterações de novos contratos de habitação para refinanciamento da dívida, todos estes cenários, portanto, mantém-se até ao final deste ano a isenção em imposto do selo. Em termos de IVA, também se mantém, é prorrogado até 31 de dezembro de 25, uma isenção completa à taxa zero, ou seja, que permite que aquele que beneficie desta isenção possa deduzir o IVA incorrido para tal, e é a isenção aplicável à transmissão de adubos, fertilizantes, corretivos de solos e outros produtos para alimentos de gado, aves e outros animais. Portanto, esta isenção, que já desde há alguns anos tem vindo a ser renovado, foi renovado novamente e, portanto, até 31 de dezembro mantém-se esta isenção. Depois, também dar nota de uma alteração à tributação dos bilhetes para eventos tauromáquicos. Antes eram sujeitos à taxa normal, standard, 23%, e agora passam a ser sujeitos à taxa mínima de IVA, portanto, os 6% no continente.
Também é editada uma nova verba à lista 1, portanto, a lista que está anexa ao Código do IVA relativamente às taxas reduzidas, e é uma redução da taxa aplicável aos produtos alimentícios destinados a lactentes e crianças de pouca idade, incluindo as fórmulas de transição e outros alimentos para fins medicinais e substitutos integrais da dieta para controle de peso. Portanto, essa é uma verba nova que está inserida agora na lista 1 e que visa aplicar, portanto, a taxa reduzida de IVA nas situações definidas na mesma. Depois, uma norma interpretativa, em que vem-se dar nota de que não se enquadram os velocípedos com ou sem motor em qualquer uma das categorias de veículos cujo IVA não é passível de dedução, aquela norma que nós temos no Código do IVA, que prevê que as viaturas de turismo e as despesas incorridas com os mesmos, de diferente tipologia, aquisição, fabrico, etc., como sabem, o IVA não é dedutível dessas viaturas, mas agora o legislador vem e é configurado de imediato como norma interpretativa. O que é que isto significa? Significa que, no fundo, tem aplicação retroativa a qualquer outro caso anterior que, porventura, possa ter sido suscitado a este problema. Fica claro que a norma, ao ser interpretativa, tem aplicação para o passado. É retroativa e, portanto, estes velocípedos, com ou sem motor, têm o direito de dedução nos termos gerais. E, portanto, não estão limitados, não caem dentro desta norma. Lei de autorização legislativa, que poderá ou não ser utilizada em 2025, que é com a finalidade de alterar a verba 2.18 da lista 1, da taxa reduzida de IVA prevista na verba 2.18, que é a taxa reduzida para empreitadas de construção ou reabilitação de imóveis de habitação. Portanto, vamos ver se ela é utilizada ou não é, e em que moldes, porque também a história vem-nos mostrando isso. Muitas das autorizações legislativas inscritas na Lei do Orçamento de Estado, em cada um dos anos, muitas delas não são utilizadas e, portanto, depois na prática não resulta qualquer lei das mesmas e portanto, nada em termos práticos significa. Vamos a ver, naturalmente, que há aqui muito interesse em ver qual vai ser o enquadramento em sede IVA da construção, fruto daquilo que têm sido as alterações ao nível da verba para a reabilitação e que foram objeto de um estreitamento com o programa Mais Habitação, ao exigir que seja edifícios, e em Aru, naturalmente, mas que sejam edifícios e, portanto, construção nova não poderá beneficiar, face a essa alteração que houve, já não poderá beneficiar da taxa reduzida de IVA, o que faz com que haja um encarecimento da construção, encarecimento esse que depois é repassado para os consumidores. E quando temos problemas, por todos nós conhecidos de falta de habitação, esta questão do IVA era uma questão fulcral para se tentar, digamos, reduzir o impacto que as famílias têm para adquirir imóveis, de modo a que os custos de construção, neste caso os custos fiscais da construção, fossem menores, e vamos ver onde é que isto vai desembocar. Pronto, é uma autorização legislativa, é a última alteração em sede de IVA que eu tinha aqui para anunciar. Passando aqui só um slide ao nível da tributação automóvel, dar nota de que há deixam de ser tributados à taxa normal e passam a ser à taxa intermédia os automóveis ligeiros com motores híbridos plug-in e que possam ter a bateria carregada através da ligação à rede elétrica e que estejam matriculados no outro Estado-membro entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2020, até esses carros passam a estar tributados a uma taxa intermédia e não normal, o que significa uma redução da taxa aplicada. Passa a estar também harmonizado o tempo de uso considerado para efeitos de redução das componentes de cilindrada ambiental para as viaturas que são, digamos, importadas de outros países, não é bem o termo, mas de outros países da União Europeia. Como sabem, houve bastante contencioso fiscal nos últimos anos relativamente a esta matéria, porque se considerava que havia aqui uma discriminação favorecendo aquilo que é o mercado dos usados português face ao mercado dos usados de outros países da União Europeia. A verdade é que o legislador, pelos vistos, decidiu agora, finalmente, digamos que, acertar
as componentes de desvalorização da cilindrada e ambiental, que são as duas que são utilizadas para quantificar o ISV aplicável, tendo por base a data inicial da primeira matrícula, não a portuguesa, mas aquela que é obtida no outro Estado-membro, e, portanto, é uma medida positiva, vem tardiamente, há muito contencioso, já Portugal foi condenado no Tribunal de Justiça da União Europeia bastantes vezes por causa da matéria da tributação automóvel, e eu penso que esta medida agora, sim, esta sim acerta, digamos, a desvalorização e, em princípio, acabar-se-á o contencioso que tem havido nos últimos anos sobre esta matéria. Depois, aqui uma questão de dispensa de uma taxa relativamente à liquidação provisória emitida pela alfândega relativamente ao ISV, uma questão mais prática, e dar nota de que o adicional do IUC, que se mantém há vários anos, manter-se-á para 2025, estando em vigor, e, portanto, continuará a ser exigido para os carros que preencham as condições para o efeito. Benefícios fiscais. Então, aqui, dar nota de quatro tópicos. Primeiro, o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas é objeto de algumas alterações, no sentido de torná-lo mais amplo. Portanto, o ICE opera, como sabem, através de uma dedução ao lucro tributável e passa, no fundo, a ser apurado por aplicação da taxa Euribor média a 12 meses, que corresponde à média do período de tributação, calculado tendo por base o último dia de cada mês, adicionado um spread de 2 pontos percentuais, antes era 1,5, portanto aqui há um aumentar daquilo que é a dedução possível de ser feita, e depois, independentemente também da dimensão da empresa, portanto antigamente era só as small, mid cap e as PMEs, e agora passa a ser qualquer dimensão, e portanto isto é aplicável ao aumento líquido dos capitais próprios, elegíveis. Além disso, em 25, a taxa de incentivo é majorada em 50%, ao invés daquilo que estava previsto, que era 30%. Também um aumentar da mesma situação. Os limites máximos previstos continuam a ser os 4 milhões ou os 30% do EBITDA, e depois também a possibilidade de reporte daquilo que não for utilizado está prevista para até aos 5 anos de período de tributação posteriores, deduzido, que será dedutível sempre depois da dedução do respectivo ano. Portanto, este benefício é objeto destas alterações no sentido de ampliar a sua aplicação às empresas. Incentivo à valorização salarial. Bom, lá está. Este é um bom exemplo de como a complexidade da redação fiscal devia-se ao objeto de estudo. E, portanto, a forma como a redação está feita torna complexo e quase, digamos, muitas vezes quase imperceptível a possibilidade ou não de se conseguir beneficiar do regime. De qualquer modo, então, o que é que a lei prevê? Portanto, a lei prevê que o incentivo fiscal à valorização salarial passa a aplicar-se quando se verifica um aumento da retribuição base e já não o conceito de retribuição fixa, anual média na empresa de no mínimo 4,7%. Anteriormente era 5%. Portanto, isto é uma das alterações. Depois passa a ser também necessário que haja um aumento médio no mínimo de 4,7% da retribuição base anual dos trabalhadores, que confira um valor anual igual ou inferior ou igual à retribuição média anual da empresa. Uma nova condição que torna muito mais complexa a análise deste tipo de situação. Os encargos com os aumentos salariais passam a ser majorados em 200%, antigamente 150%, até o montante máximo anual por trabalhador de 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida. Os 870 euros, anteriormente era 4 vezes. Portanto, também alarga aqui. E, portanto, a dedução máxima passa a ser 4.350 euros por trabalhador. Depois também o conceito de remuneração é alterado para o conceito laboral, de retribuição base, e também as contribuições de segurança social que sejam devidas pela entidade patronal e passam a ser elegíveis todos os encargos assim definidos e não apenas a parte em que chegam a remuneração mensal mínima garantida. Portanto, este é um bom exemplo como realmente a simplicidade fiscal é um bem que devia estar sempre presente no espírito legislador, mas que infelizmente não está, e vamos ver em termos práticos como é que isto depois vai operar. Esperemos doutrina administrativa
em breve para ajudar todos nós a compreendermos onde é que aterrará a interpretação por parte das autoridades. Terceiro, benefício fiscal. Tem a ver com os prémios de produtividade, portanto, propõe, e não só, desempenho, participação nos lucros e graficações de balanço, e, portanto, propõe-se uma isenção de IRS e de exclusão contributiva para a Segurança Social, até um limite de 6% da retribuição base anual aos trabalhadores, portanto, homólogos. Portanto, também os gerentes, administradores podem beneficiar deste enquadramento fiscal e, portanto, tudo o que seja pago de forma voluntária, sem caráter regular e que seja ao abrigo desta tipologia de prémios de produtividade, desempenho, participações nos lucros ou gratificações de balanço, então estão isentos de IRS excluídos de Segurança Social até 6% da retribuição base anual. De qualquer modo, este regime só é aplicável se a empresa tiver cumprido com as condições para a aplicação do incentivo fiscal à valorização salarial, foi o slide que eu referi no ponto anterior. Portanto, também para este benefício, a empresa tem que ter cumprido com aquele aumentar de 4,7% da retribuição média e que os salários mais baixos também têm que ter observado isso. Portanto, é aqui uma remissão para essas condições, para este terceiro benefício que eu queria destacar. O quarto benefício também é um incentivo digamos, à recapitalização das empresas. Aqui é ao nível do IRS, é um incentivo em que os sócios possam deduzir, portanto, operando como dedução em CDRS de 20% das entradas de capital em dinheiro. Portanto, o aumentar do capital de uma sociedade, ou através da própria Constituição, 20% das entradas de capital em dinheiro, não necessariamente num aumento, pode ser na própria incorporação da mesma, na Constituição, elas são dedutíveis a 20% dessas entradas em dinheiro, são dedutíveis ao montante bruto dos lucros distribuídos por essa sociedade, portanto, os dividendos, os lucros, ou no caso de essa participação ser alienada, vendida, sobre o saldo das mais e menos-valias apuradas. E, portanto, este benefício deixa de estar sujeito à necessidade da empresa estar numa situação de perda de metade do capital social, portanto, já não é aplicável apenas a empresas que estejam numa situação de perda de metade do capital social, ao invés, é aplicável à generalidade das empresas. As empresas podem estar numa situação financeira, patrimonial boa, e mesmo assim, portanto, este aumento, estas entradas de capital em dinheiro, mesmo assim beneficiam da dedução, para efeitos deste benefício, da dedução de 20% sobre o montante bruto dos lucros ou sobre o saldo positivo entre as mais e as menos-valias apuradas. E depois, esta dedução mantém-se no ano em que sejam realizadas as entradas, bem como nos 5 anos seguintes. Portanto, é um benefício que dura 6 anos. Por fim, outros aspectos fiscais, notas finais, mantém-se em vigor várias das contribuições, algumas até em termos de nomenclatura eram qualificadas como extraordinárias, mas que mantiveram-se até hoje. É o caso da contribuição extraordinária sobre o setor energético, a contribuição para o audiovisual, essa já tem bastantes anos, mantém-se, contribuição sobre o setor bancário, o adicional de solidariedade, a contribuição sobre a indústria farmacêutica e outra aqui prevista. Portanto, tudo são contribuições, algumas extraordinárias, mas que se mantêm porque, efetivamente, acabam por representar, em termos de erário público, receitas substanciais e, portanto, também é difícil ao legislador, ou melhor, ao Estado, abrir mão dessas mesmas receitas. Também a nota ao nível dos inventários, portanto, há aqui uma dispensa da obrigação de comunicação dos inventários valorizados para todos os sujeitos passivos relativamente a 24, para os períodos de tributação com início em 1 de janeiro de 24 ou durante o ano de 24,
e depois, a partir de 25, ficam dispensados todos aqueles que não estejam obrigados a inventários permanentes. Portanto, todos esses ficam desobrigados de comunicar inventários valorizados. Também se mantém a aceitação como faturas eletrónicas das faturas em ficheiro PDF até 31 de dezembro de 2025. Portanto, continuam a valer como faturas eletrónicas as faturas em formato de ficheiro PDF até ao final deste ano, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores. Por fim, a obrigação de submissão do SAF da contabilidade será aplicável aos períodos de 26 e seguintes, portanto, a entregar em 27 e nos anos subsequentes a esse, para efeitos de a AT preencher os anexos A e I da IES. Também fica claro que a proibição e distribuição sistemática de recibos que está previsto no regime geral de gestão de resíduos não prejudica a emissão das faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, de modo a não haver dúvidas, e depois também, a manutenção de uma preferência da parte das autarquias locais na venda de imóveis em sede de execução fiscal e, portanto, as autarquias têm direito de preferência na compra e venda ou dação em cumprimento dos imóveis que estão inseridos na sua área de competência territorial. E é isto que eu tinha para anunciar como sendo aquelas, na minha ótica, como sendo as medidas mais importantes previstas na Lei do Orçamento de Estado. Agradeço a vossa atenção e fico disponível para qualquer questão que tenham sobre esta matéria. Obrigado. Obrigado, Miguel. Vamos abrir 10 minutos que sejam para colocar questões e dúvidas ou comentários. Eu não farei para já nenhum comentário, avanço com duas perguntas que foram colocadas no chat e podem surgir mais entretanto, e que coloco, Miguel, e a primeira pergunta tem a ver com o IRS jovem, colocado pela Tânia Gomes, que diz que no caso de ter menos de 35 anos e estar em união de facto e ter uma filha, posso beneficiar? E se fizer separado, portanto, presumo que está aqui subjacente, se fizer o IRS separado. Vantagens e desvantagens. Miguel, meu caro, força. É assim, o IRS jovem não faz depender do estatuto do sujeito passivo, a não ser apenas e só que não seja considerado uma pessoa dependente. Portanto, a partir do momento em que é sujeito passivo, independentemente se está em união de facto, se é solteiro, se é casado e qual é o regime de bens que está casado, não interessa, pode beneficiar do regime desde que preencha as outras condições, não é a situação marital que vai impedir ou permitir ter acesso ao mesmo. As vantagens aludidas no regime que há pouco mencionei, que é a isenção total e depois a isenção parcial, consoante o ano em que a pessoa se integra. Uma questão prática, Miguel, porque temos recebido algumas questões sobre isso, que é, eu agora estou a começar o meu ano fiscal, o que é que eu tenho que comunicar ao Departamento de Recursos Humanos? Tenho que dizer que quero beneficiar do IRS jovem, não tenho que dizer nada, quando preencher ou quando alguém preencher a declaração de IRS, e convém que seja naturalmente um contabilista certificado que está habilitado para o fazer, me for preencher a minha declaração de IRS, eu sei que tenho menos de 35 anos, presumo pela leitura que é algo confusa para alguns no que diz respeito a questões de impostos, parece-me que eu tenho ali alguns dos critérios, é nessa altura que eu terei algum quadro, algum sítio onde colocar uma cruz que opte pelo IRS jovem, não é nessa altura. Se eu sei que posso ter os 10 anos, as interrupções, tu já claramente, na minha opinião, explicaste isso, mas num sentido prático, é agora que eu digo alguma coisa ao RH, ao meu departamento de RH, ou é quando eu preencher o IRS, ou é em nenhum destes momentos? Pronto, está aqui até a resposta precisamente a isso, em termos práticos, para efeitos de retenção na fonte, a lei foi alterada e, portanto, substitui-se pela necessidade de informar as entidades devedoras, neste caso as entidades patronais, do ano da obtenção de rendimentos para efeitos de aplicação das referidas isenções de IRS. Portanto, deve ser tido em conta logo informar a entidade patronal qual é o ano em que a pessoa se integra, porque pode ser pessoas que já estejam,
digamos, a trabalhar e, portanto, entram no regime consoante o ano em que estavam. É a tal norma transitória. Portanto, devem informar a entidade patronal qual é o ano em que estão, podem estar no início, ser o primeiro ano, e informar que estou no primeiro ano do regime do IRS jovem. Para quê? Para que estas empresas, as entidades patronais, possam proceder à retenção na fonte, aplicando a taxa de retenção, somando todos os rendimentos, mas depois a taxa que é, digamos, aferida, determinada, é aplicada apenas e só ao rendimento que não está isento, ao sujeito, porque ultrapassa o limite. Pronto. E, portanto, isso deve ser feito junto à entidade patronal logo que possível. Depois, ao nível da modelo 3, a modelo 3 vai ter campos específicos para a pessoa optar, porque o regime, como eu disse, não é automático. A pessoa tem que optar, tem que manifestar essa opção na modelo 3 e, portanto, vai ter campos específicos a detectar. Aliás, boa nota disso, não está na apresentação, a Lei do Orçamento de Estado prevê que a AT tem a obrigação de adaptar o sistema informático de modo a que seja criado um alerta prévio à submissão da declaração a dizer que a pessoa poderá estar debaixo das condições para beneficiar do IRS jovem e se pretende ou não beneficiar do mesmo, para que as pessoas sejam sensibilizadas para a existência do regime. Dito de uma forma prática, se me permites, e porque eu não quis colocar a pergunta dessa forma, se eu de imediato transmitir isto, naturalmente o meu recibo, em princípio, e por esses limites poderá vir um bocadinho mais gordo, pode trazer mais dinheiro, se eu não disser nada à minha entidade patronal, não estou a ser prejudicado, nem ponho de parte o benefício do IRS jovem, se vier a ter condições para beneficiar, mas na modelo 3 eu posso ainda optar e há exatamente essa questão do alerta. Se entretanto houver alguma questão ainda sobre isto, estaremos à vontade para vos poder ajudar, mas no fundo e na prática e olhando para dois trabalhadores, um jovem e um não jovem, entenda-se aqui 35 ou mais ou menos de idade, pode acontecer que a mesma função não seja ou não dê lugar, e o mesmo enquadramento fiscal pessoal, ou seja, solteiro, sem filhos, sem dependentes, sem ascendentes, sem qualquer outra circunstância, os mesmos, com o mesmo salário base, podem receber valores diferentes no final do mês, exatamente pela opção de imediato transmitida ao Departamento de Recursos Humanos. No final do ano, ou para sermos mais rigorosos, no ano a seguir, quando eu entregar a declaração referente ao meu IRS do ano anterior, eu mesmo assim ainda tenho essa hipótese, como sabem. Deixar só aqui uma observação que tem acontecido nos últimos anos e vai acontecer outra vez este ano, para quem vai preencher o IRS, pode não ter reembolsos de IRS que, como no passado, estava habituado. Porquê? Porque durante o ano de 24 tivemos 3 tabelas de IRS diferentes e, portanto, isso pode originar que a relação não seja direta, como já não foi no ano passado, onde houve muitos contribuintes que às vezes estavam à espera de uma transferência ou de um cheque para poderem ir de férias e não o tiveram exatamente porque as tabelas foram alteradas durante o ano. Eu passaria a uma segunda questão, que por acaso são 3, feitas pela Sofia, que para além de agradecer a iniciativa e em nome da Golden, agradeço as simpáticas palavras que teve para connosco, mas que pergunta o modelo aplicado no orçamento de 24 quanto às gratificações de balanço, ou seja, isento de IRS até o primeiro salário base do trabalhador, desde que a empresa tenha aumentado no mínimo 5% os salários de todos os funcionários, pode-se aplicar agora ao orçamento de 25? O orçamento de 25 altera a percentagem aplicável. Portanto, exatamente. Deixa de ser os 5. E já agora, Miguel, não é uma pergunta, mas que eu tinha aqui uma observação relativamente ao incentivo da valorização salarial e relativamente, porque pode ficar a ideia de que uma coisa vai implicar depois o prémio de produtividade, se isto é I ou se isto é OU. Ou seja, se a empresa que quiser dar um prémio de produtividade e tendo em atenção o que é já agora, poder ajudar quem nos está a ouvir e quem nos vai ver a posterior, o que é isto de caráter regular, se calhar conjugando estas duas coisas pode nos ajudar. Força. Eu diria que podem ser acumuláveis. A questão da regularidade ia buscar ao conceito do código contributivo.
não é? E, portanto, o Código Contributivo ajuda-nos a perceber o que é que será regular ou não será regular, porque em termos de norma fiscal não a temos para o efeito. E, portanto, tudo o que seja com uma cadência superior a 5 anos, eu diria que já é regular, e, portanto, não é regular, e, portanto, queria nesta possibilidade de ser um prémio, portanto, sem caráter regular e pago de forma voluntária. Portanto, também aqui é importante salientar este aspecto. Isto não é uma obrigação, é um ato de gestão voluntário praticado pela entidade patronal e que não resulta propriamente ali de uma obrigação convencionada no contrato com o beneficiário do prémio. Saltando um bocadinho para o direito do trabalho, não é um direito adquirido, fiquemos com esta ideia. Poderá ser uma expectativa, mas uma expectativa que não é propriamente vinculada em termos de direito. É algo de forma voluntária para premiar também os resultados do colaborador, do departamento ou da organização no seu todo. Até porque o resultado pode ser mensal ou ter atingido num determinado mês um resultado que não atinge em outros meses e, portanto, não se aplique em função das regras que a instituição, que a entidade patronal pode ter instituído. Exatamente, exatamente. A outra pergunta era relativamente ao incentivo à valorização salarial, ainda da parte da Sofia, que diz que não conseguiu perceber a diferença entre a linha A e B do número 1, ou seja, parece-lhe que é o mesmo, ou seja, se o aumento salarial dos 4,7 tem de ser para todos os trabalhadores. Isto é uma pergunta que se coloca muitas das vezes. Se eu posso aumentar 20% à entidade patronal e 1% aos trabalhadores, e depois isto na somatório, desde que dê 4,7 ou mais, se eu consigo cumprir o preceito. Parece que não, mas o especialista Miguel Primaz dirá-nos, obviamente. Nesta matéria eu acho que ainda há falta de especialidades, porque isto realmente a redação não está clara. O 4,7% é o aumento anual médio na empresa, no seu todo, digamos assim. Mas, além disso, é acrescida esta também exigência dos 4,7 de ser aplicáveis especificamente àqueles que ofiram um valor abaixo da retribuição base média anual, igual ou abaixo. Portanto, acaba por haver aqui a necessidade de fazer duas análises em termos percentuais, quer do todo da empresa, quer daqueles que, no fundo, estejam abaixo daquilo que é a retribuição média anual da empresa. Aqueles que estejam abaixo da retribuição média anual, esses também têm que ter, no fundo, pelo menos um aumento de 4,7%. Portanto, é por empresa, mas os 4,7% depois têm que se projetar especificamente, ou pelo menos não haver dúvidas que esses também beneficiam, os 4,7% também têm que visar aqueles que, no toda a organização, estão abaixo da média de remunerações pagas nessa mesma organização. São os dois primeiros parágrafos deste slide. Eu faria aqui um bocadinho o advogado do diabo e lembrar aos que estão aqui a participar e que posteriormente vão assistir, que quer do lado da entidade patronal, quer do lado do quadro pessoal, portanto dos colaboradores, não esquecer que podem haver regras que podem vir a prejudicar um bocadinho isto. O facto de, às vezes, as empresas contratarem trabalhadores que não é a tempo inteiro, porque a lei permite que o seja, e, portanto, isto terem atenção. Trabalhadores que, o simples facto de uma empresa poder ter nos seus quadros ou admitir, habitualmente são jovens, mas não tem que os ser necessariamente, primeiros empregos que depois carecem de uma relação específica com o IFP, e há regras específicas também para estas circunstâncias. Tudo isto conta depois para esta base média anual da empresa. Não esquecer este pormenor. Isto, peço desculpa, não querendo puxar de galões, mas é um árbitro educado que sabe que depois lá aparecem muitíssimas dúvidas sobre isto, porque a AT depois entende que o crescimento, o facto de termos o crescimento líquido de postos de trabalho tem que ser superior a 1, quando depois no quadro de pessoal até podemos ter lá um diretor de produção, estou-me a lembrar em concreto de um processo em que a empresa contratou especificamente um diretor de produção que não o tinha, mas depois na relação de entradas e saídas do resto do quadro pessoal da empresa, até entendeu que não houve este posto de trabalho de líquido, não se promoveu este acréscimo. E, portanto, há que ter algum cuidado com este tipo de situações,
nunca facilitar, porque depois temos pelo menos até nos próximos 4 anos, até à prescrição e à caducidade do imposto, obviamente. Não sei se há mais alguma questão no chat, não. Nas questões que foram colocadas, eu já tive aqui um ok da parte da Tânia a agradecer, gostava de saber se da parte da Sofia ficou esclarecido ou se eventualmente precisaria de mais alguma. Já está, Sofia, obrigado. Foi mais rápido do que eu percebi, muito obrigado. Eu é que agradeço. Miguel, se me permites uma provocação para fecharmos o nosso webinar, nós ouvimos políticos de um extremo ao outro de que isto, aquilo e aquele outro, e cada um leu o orçamento como bem entende. A minha pergunta muito objetiva e sem qualquer tipo de sentido político é se, cumprindo-se, e recordo isto é um orçamento, mas cumprindo-se estes pressupostos em 2025, se nós enquanto trabalhadores temos ou não algum ganho relativamente àquilo que já percebemos que para 23 houve um desagravamento da carga fiscal, que em princípio poderá vir a acontecer para 24 e 25 também, mas se nós ganhamos poder de compra, utilizando uma expressão que toda a gente gosta de ouvir, e que em bom rigor é se vamos ter mais 5 ou 10 euros, ou até mais, dinheiro no bolso, para gastarmos no cinema e noutras coisas que nos dão satisfação também. Gostava de ter a tua opinião genérica, macro, deste orçamento. Eu diria que, em princípio, sim, as pessoas singulares ficarão com mais dinheiro, os trabalhadores, ficarão com mais dinheiro mensal, digamos, disponível nos bolsos. Se isso lhes vai dar poder de compra, é outra questão, porque depois, com o encarecimento dos produtos, dos serviços, e aquilo que eles ganham em termos de liquidez mensal pode não chegar para cobrir aquilo que sejam os aumentos desses mesmos produtos e serviços, portanto, pode não resultar em termos práticos num maior poder de compra, respondendo à tua questão. Em suma, caro participante, apesar de poder ter um bocadinho mais de dinheiro no bolso, faça bem contas, porque se calhar o passo social, a refeição e outros custos que são ainda essenciais à existência de cada um de nós no dia-a-dia, face à inflação e face aos aumentos que habitualmente acontecem logo a partir de janeiro, pode não ser o suficiente, ou pode ser mais do que suficiente do que aquilo que nós levamos no final do mês em termos de montante disponível na nossa carteira, ou se quiser nas nossas contas bancárias, porque isto hoje é tudo desmaterializado. Fazia uma última ronda ao auditório, se ainda quer colocar alguma observação ou algum comentário. Se assim não acontecer, eu então nos próximos segundos fecharia a sessão, sem antes deixar de agradecer uma vez mais ao amigo Miguel Primaz, ao fiscalista. Vão ficar aí os contactos, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão, são sempre bem-vindos, através de um telefonema, através de um e-mail, estejam completamente à vontade para, na dimensão e na medida de vos podermos ser úteis, por favor, disponham. Foi um gosto ter-vos deste lado e se calhar ainda ao dia 10 de janeiro é possível dizer-se: tenham todos um bom ano, sejam felizes e que, acima de tudo, possamos todos cada vez mais viver num mundo que possa dar satisfação a cada um de nós e a todos numa perspectiva mais humana e mais verdadeiramente interativa uns com os outros, porque efetivamente não vivemos sós. Meus caros, muitíssimo obrigado pelas palavras que estão a aparecer e pelos agradecimentos, e sejam sempre bem-vindos e enviem-nos sugestões de próximos webinars, de próximos temas. Teremos cá para aceitar o desafio e para poder ir, tanto quanto é possível, ao encontro das vossas exigências e das vossas necessidades. Um bem-aja, um bom fim de semana e continuação de um bom trabalho. E fiquem todos muito bem. Muito obrigado. Boa tarde.